Capítulo 3 das manifestações inteligentes. Pergunta 65. O que acabamos de ver nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. 66. Para uma manifestação ser inteligente, é indispensável, não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser o ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento, mas se reconhecem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar. Conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa. 67. Vimos lá mover-se, levantar-se, dar pancada, sob a influência de um ou de muitos médiums. O primeiro efeito inteligente observado foi obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para adiante ou para trás, executando movimentos diversos conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. 68. Por meio de pancadas e, sobretudo, por meio de estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como seja a imitação dos tufos do tambor, da fuzilaria, da descarga por fila ou por pelotão. Um canhoneiro, depois a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Racionou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu, por um sim ou por um não, dando um número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse, assim, palavras e frases. 69. Esses fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu o novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante, ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas.
Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que, então, o eram pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opção. Efetivamente, as respostas muito a miúde se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes. Foram do alcance intelectual do médium e eram até dadas em línguas que se este ignorava ou referindo fatos que todos desconheciam. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha. Muitas vezes, quem quer que já se ocupou um pouco com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular. 70. No navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue por meio de pancadas. Peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhes antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo. Mas, procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos: do pensamento de quem podia esta indicação ser o reflexo? 71. Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios e a eles se deve o das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo, pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo emprego de cestas, de caixas de papelão, e afinal de simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitivo, de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, de que se podia prescindir segurando o médio com uma própria mão o lápis. Forçada ao movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito e sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar desses diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observantes a reconhecer nestes fenômenos a intervenção de inteligências ocultas ou, por outra, de espíritos.